Telespectadores, obrigado pela presença ao programa Ecologia em Ação. Vamos hoje tratar de um assunto muito sério, que é a dengue. Em Joinville, as autoridades sanitárias realizaram um inventário e detectaram 20 focos de Aedes aegypti. Ou seja, 20 pontos onde foram localizados nas águas e no ambiente natural os mosquitos Aedes aegypti. Todavia, já vou adiantando para vocês, não precisem ficar preocupados, todos esses mosquitos identificados e avaliados em laboratório não estavam contaminados. É preocupante e ao mesmo tempo não é. Porque Joinville é uma região do sul do Brasil onde as temperaturas baixam bastante e provavelmente, como nós ainda não tivemos, apesar de tantos anos acontecendo a dengue no Brasil, nós ainda não tivemos casos locais de pessoas locais contaminadas pelo vírus do mosquito Aedes aegypti. Como a temperatura é baixa, talvez esse mosquito não consiga fechar o ciclo de vida. Talvez. Acredito que as universidades locais, os centros de biologia, o centro de biotecnologia devam se debruçar sobre isso para trazer a tranquilidade para o povo. E o mais importante de tudo, eu sou morador do Floresta, Zona Sul, Zona dos Caboclos. Dos 20 pontos identificados em Joinville, 19 estão em algumas regiões do Floresta, concentrando 6, 7, 8 pontos em torno de quase que um endereço só. O que significa essa infestação tão localizada? Provavelmente pessoas que vieram das regiões de infestação, São Paulo para cima, trouxeram o mosquito junto. Provavelmente motoristas de caminhão que param nas estradas trouxeram o mosquito para Joinville. No Floresta tem muito motorista de caminhão que circula pelo Brasil inteiro. Então, certamente são esses os vetores que trouxeram o mosquito. Felizmente não trouxeram mosquito doente. Não trouxeram mosquito infestado com o vírus da dengue. Mas é algo a pensar. E para alertar e trazer a educação ambiental para os moradores do Floresta, a Associação dos Moradores do Floresta, a MOSFA, ela está trazendo informações via internet, chamando a atenção do povo para que façam os controles alternativos para que a proliferação do Aedes não ocorra. Inúmeros são os procedimentos recomendados pelos órgãos sanitários brasileiros com respeito a vasilhames deixados com água, pneus onde fica água dentro. Até o nosso palmito, quando ele solta a bainha do cacho, essa bainha cai virada para cima. Se chover, a bainha fica com água. Às vezes, 1 litro de água dentro dessa bainha que fica no mato, ou fica nos nossos jardins. Temos que tirar todas as águas estagnadas do nosso quintal, da nossa residência, dos vasos de flores. Enfim, todo cuidado é pouco. Eu tenho caixas d'água que faço captação de água da chuva em todas elas, as que não estão abertas,
todas elas têm água-pé, é uma vegetação que mantém a temperatura da água amena, e peixes. Peixes que se alimentam das larvas dos mosquitos e de outros insetos que fazem a postura dentro da água. Então eu não corro o risco de criar mosquito Aedes aegypti nas minhas caixas d'água captadas da chuva. Eu vou apresentar uma série de documentários sobre educação ambiental, sobre a dengue, sobre o Aedes aegypti, como é que ele se desenvolve, como é que ele se cria, como é que ele se propaga, e as medidas profiláticas. Mas antes de terminar esse primeiro bloco, eu quero dizer para vocês, em Joinville nós não devemos usar inseticidas para controlar o Aedes aegypti. Nós temos que erradicar os locais onde ele se prolifera e, principalmente, identificar as pessoas que têm no sangue o vírus da dengue. Essas pessoas são doadoras para os nossos mosquitos de Joinville, correndo esses mosquitos, o perigo de serem contaminados. É isso que as autoridades têm que se preocupar. Não são mais do que 30 pessoas que têm o vírus da dengue em Joinville. Todas vieram de fora. Não são locais. Trouxeram a dengue de outros estados. E essas são as sementes para contaminar os nossos mosquitos da dengue que ainda estão limpos. Esse é o diferencial de uma autoridade inteligente que não vai gastar muito dinheiro em fumacê, não vai gastar dinheiro em agrotóxico, pulverizando todas as casas, como nós sabemos que acontece no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, na Bahia. É um super negócio da indústria dos agrotóxicos. Nós não queremos veneno aqui nas nossas cidades. Não queremos que as pessoas fiquem doentes pelos venenos aplicados em mosquitos que não estão infestados do vírus. Deixo os vídeos para vocês, para a educação ambiental sobre a dengue. Quem não conhece a doença não sabe como combatê-la. Nós precisamos nos aculturar ambientalmente. O programa está, então, fazendo a sua parte social, oferecendo essas informações que não me beneficiam em nada, mas vai beneficiar a população que, sabendo o que é um mosquito, sabendo o que é uma pessoa doente que não pode ser exposta ao mosquito, essas pessoas têm que ser tiradas do meio ambiente de Joinville, têm que ser levadas de volta para a casa delas, de onde elas vieram, ou têm que ser fechadas num hospital, numa casa com tela na janela, para que o mosquito que não está contaminado entre nessa casa e se infeste com o vírus. Esses são os cuidados que a Anvisa, as autoridades sanitárias devem entender. A campanha de controle do Aedes aegypti em Santa Catarina é totalmente, radicalmente diferente do que se faz em outros estados. Prestem atenção, autoridades sanitárias. E tão perigoso. E pensar que ele leva no máximo 10 dias entre o nascimento e o voo. O ciclo de vida do Aedes aegypti começa quando uma fêmea adulta põe seus ovos. Se chove e a água se acumula no recipiente, em cerca de 30 minutos as larvas nascem. Em 7 dias a larva cresce e vira pupa. E 2 dias depois, um novo mosquito está pronto para sair voando. Ele pode viver em média 30 dias. Por isso é tão importante eliminar os locais onde a fêmea põe os ovos para interromper este ciclo. O Aedes aegypti não vive na mata. É um mosquito urbano, caseiro e que gosta de se alimentar durante o dia. À noite, ele se esconde também dentro de casa, em locais escuros como atrás das cortinas, das estantes, dos armários e até debaixo da mesa. Agora, se durante o dia não tiver ninguém em casa, a fêmea vai aproveitar a noite para picar. E se ela estiver infectada com o vírus da dengue, olha o perigo. Então, fique atento e previna-se.
Procure criadouros dentro e fora de casa, use telas nas janelas, use repelente e, como o mosquito tem preferência pelas pernas, usar calça durante uma grande infestação é uma boa medida. Não adianta a gente usar tanto inseticida achando que vai resolver o problema, quando muitas vezes a gente está aumentando ainda o problema, que a gente tem usado tanto esse tipo de composto que hoje grande parte das populações de mosquito no país inteiro estão resistentes. O Aedes aegypti é oportunista. Você já tinha visto uma picada tão de perto como nesta imagem? O mosquito chega bem de leve, a pessoa nem sente que ele pousa. É a fêmea que se alimenta de sangue, né? Ao mesmo tempo que ela está chupando sangue, ela está introduzindo saliva na pessoa. À medida que o sangue vai sendo puxado para o mosquito, a saliva vai descendo e com essa saliva vai o vírus. Imediatamente junto do momento da picada, que o vírus vai descendo para a corrente sanguínea da pessoa. Uma vez infectada, a vítima pode desenvolver a doença. Cerca de 5 dias a uma semana ela já começa a sentir os sintomas da dengue. Kleber passou 8 dias em casa de cama e sofreu. Pichinho não dá mole não, picou já era. Agora você está de volta ao trabalho? Isso, vamos correr atrás, né? Temos perdido. Encerrando assim o primeiro bloco, convido vocês para continuar com Ecologia em Ação, falando sobre dengue. Retornando nesse segundo bloco com Ecologia em Ação, falando sobre dengue, vamos mostrar para vocês mais alguns vídeos educativos sobre o tema. Os olhares sobre o mosquito Aedes aegypti atualmente são voltados para seu papel como transmissor da dengue. Muito se conhece dos hábitos e do ciclo biológico desses mosquitos, porém pouco dessas informações chegam às comunidades. Para controlar, é preciso conhecer. Apresentaremos a seguir as imagens que revelam, na intimidade, a vida dos Aedes aegypti.
Agradeço a presença de todos e convido-os para o próximo programa Ecologia em Ação.